Oi, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Meu nome é Cristiane e essa frase também é uma frase mentirosa. A prova de que Deus não tem uma promessa na tua vida tá na própria Bíblia. Me acompanhe aqui que eu vou te provar. Então vamos aos fatos. Não só você se sentiu enganado a vida inteira, eu também fui enganada a vida inteira. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca a responsabilidade das coisas que a gente faz em Deus, dizendo que Deus tem uma promessa na sua vida, que Deus isso, Deus aquilo, a gente automaticamente joga tudo isso pra Ele. E quando as coisas não acontecem, a gente acaba se frustrando. E infelizmente muitas pessoas acabam se tornando ateias por ter uma informação errada de Deus. Tá, Cris, mas onde é que mostra isso na Bíblia de que Deus não interfere na nossa vida e de que Deus não tem um plano, uma promessa maior pra gente? É muito simples. Antes, no Antigo Testamento, as pessoas sim tinham a interferência de Deus. Mas por que elas tinham a interferência de Deus? E algumas promessas, inclusive. Lembram lá da história de Moisés, que libertou todo o seu povo da escravidão? Sim, naquela época, Deus sim tinha uma promessa para essas pessoas. Cris, mas por quê? Porque lá naquela época precisava sim da interferência de Deus, até porque foi ele quem criou essa escravidão, né? Isso já nos tempos de Abraão, ele revelou a Abraão que o povo de Abraão ficaria aprisionado por 400 anos, né? Então por que ele colocou na prisão e depois tirou da prisão? Porque Deus é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas que iriam acontecer, assim como ele sabia de que as pessoas seriam pagãs, as pessoas deixariam de acreditar em Deus. Então ele teve essa promessa e ele cumpriu essa promessa para provar para todo o seu povo toda a fé de que ele era o único Deus onisciente, onipotente e onipresente que existia, para tirar toda aquela desfé, toda aquela descrença do povo em relação a Deus, porque deuses não existem, apenas existe um único Deus, que é o nosso Deus. Então, por isso que naquela época foi necessário essa promessa de Deus na vida daquelas pessoas. Então, para vocês poderem entender, Deus só interfere em dois casos: quando envolve todo o seu povo ou em casos de salvação. Ou seja, naquela época foi necessário a interferência de Deus para envolver a salvação de todo um povo que não acreditava mais em Deus. Por isso aconteceram tantos milagres, tantas coisas incomuns. Agora vamos voltar para os nossos dias de hoje. Então, Cris, se Deus interferiu lá no Antigo Testamento, por que ele não interfere hoje? Foi para isso que Jesus Cristo veio, porque antes nós também não tínhamos direito de salvação. E não pensem que Deus não vai voltar a interferir, porque ele vai, só que apenas na grande tribulação, onde houver a salvação de todo um povo. Aí sim, haverá interferência. Por quê? Para não ter essa matança total dos seres humanos, Jesus virá para intervir. Até porque ele será muito clamado, ele será muito chamado, será pedido muito a interferência dele. Todo um povo, né, estará em coro pedindo a interferência de Cristo. E aí só nesse momento que ele virá. Cada ação de Deus, cada sinal, né, foi feito num tempo proposital. Então, cada tempo exigiu essa ação de Deus para que Deus provasse a sua verdadeira identidade, para que Deus mostrasse quem ele é e para quem ele veio. Hoje, Deus não precisa mais disso. Nós temos a Bíblia como referência. Então, Novo Testamento, após Cristo ter morrido, significa que após a morte dele na cruz para a nossa salvação pela graça, é que contribui para que nós tenhamos escolhas próprias, para que nós tenhamos o Espírito de Cristo dentro de nós e para que todas as nossas escolhas dependam do livre-arbítrio. Então, em todas as situações da Bíblia, as pessoas tiveram livre-arbítrio. Davi, quando ele pecou, né? Quando ele cometeu lá o adultério, matando o marido da mulher que ele cobiçou e tendo um filho com essa mulher, ele pagou muito caro com essa consequência, né? Então Deus ele nunca interferiu diretamente no indivíduo, um ser específico. Ele só interferiu apenas nessas duas situações, quando envolve salvação
e quando envolve todo o seu povo. É muito diferente de você acreditar que Deus interfere na sua vida individualmente. Porque se ele interferisse, por que morrem crianças de câncer? Por que pessoas boas, né, hoje estão aqui conversando com vocês, amanhã sofrem um acidente de carro e morrem? Por que crianças inocentes são estupradas? Por que tanta maldade existe no mundo e Deus não está interferindo? Então, você dizer que Deus tem uma promessa na sua vida é total incoerente com a sua realidade. Até porque se aquela promessa não acontece, você vai colocar a culpa em quem? Em Deus. Então, essa forma de aprender isso é totalmente equivocada e totalmente errada. Mas sabe por que você aprendeu isso? Porque isso, em primeiro lugar, preenche o teu ego. E tudo que preenche o teu ego domina a tua mente. E tudo que domina a tua mente, você faz o que outra pessoa que acabou dominando a sua mente quer que ela faça. Ou seja, isso é coisa de religião, para você se manter na religião, não só para preencher o seu ego, como também eles criam outros medos para que você não saia da religião. Por exemplo, se você acreditar que Deus, além de ter uma promessa para sua vida, e também acreditar que se você não entrar na religião e não permanecer na religião, Deus vai tirar essa promessa da tua vida e Deus vai te jogar no lago do fogo do inferno, de qualquer forma você está sendo dominado, né? Então, tá, Deus tem uma promessa na sua vida, só que desde que você fique aqui, porque é aqui que ele quer que você fique. Se você não ficar aqui, você vai pro inferno. Então, muitas pessoas são presas e não sabem. Muitas pessoas são dominadas pela mente por outras pessoas e acham que estão vivendo um conto de fadas. Então não dependa de promessas vindas de Deus, porque ele não vai interferir na tua vida. Se ele interferisse, ele não seria justo. Deus não interfere em nada nas suas escolhas. Só você que escolhe o caminho do bem ou do mal. E as consequências disso virão sempre. Então pare de se achar o alecrim dourado, dizer que Deus tem isso, Deus tem aquilo, Deus tem aquele outro na sua vida. Porque, de qualquer forma, sempre é você que vai escolher qual caminho você quer seguir. Porque se Deus tivesse uma promessa na sua vida, ele teria uma promessa na vida do vizinho, teria uma promessa na vida da pessoa que morreu muito cedo e você teve a oportunidade de viver mais. Então Deus não interfere na vida de ninguém. Cada um tem a sua vida por seu livre-arbítrio, por sua livre escolha. A partir de hoje, pare de falar que Deus tem uma promessa na sua vida. Apenas você tem uma promessa na sua vida. A responsabilidade da sua vida é inteiramente sua. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e até a próxima.